Olá, boa noite. Ciência, tecnologia, internet 5G. Nós vamos conversar sobre esse futuro e as transformações que trazem para a sociedade. Falamos também do tempo presente que, infelizmente, exige auxílios sociais para alimentar muitas famílias. Eu sou Joanita Gontijo e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra como os assuntos importantes para você são discutidos no Parlamento Mineiro. A maioria de nós já sabe, mas é bom reforçar que, além de criar leis, os deputados têm outra função muito importante: a de fiscalizar as ações do governo. Eles devem ficar de olho se o dinheiro que vem dos impostos está sendo investido onde é mais necessário e se os serviços para a população estão sendo bem feitos. Desde 2019, a Assembleia faz um evento 3 vezes ao ano em que os secretários e técnicos do governo vêm aqui e prestam contas das ações de cada área. O que não estiver de acordo com as expectativas, com o que foi planejado ou aquilo que possa melhorar e ser priorizado pelo governo, entra no radar dos deputados. E como melhorias sempre podem ser feitas, agora os deputados querem ficar mais atentos a assuntos específicos. Por isso, cada comissão escolheu um ponto de atenção principal. Na área da saúde, as ações para evitar e tratar o câncer aqui em Minas são o foco agora. Uma doença que mata mais de 600 mil pessoas por ano no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Infelizmente, não há quem já não tenha enfrentado em si mesmo, num parente, amigo ou conhecido, os desafios dessa doença. Uma luta que provoca dor, incertezas e merece atenção constante para a prevenção. Descobrir o câncer no estágio inicial define muitas vezes o sucesso ou o fracasso de um tratamento, a distância entre a vida e a morte. E é aí que a diferença na qualidade entre os serviços públicos de saúde e a maioria dos hospitais privados pesa na balança e pode determinar quem sobrevive ou não. Mas além de ser desumano e injusto, o critério financeiro ou qualquer outro não pode existir, ou pelo menos não deveria, quando se trata do direito universal à saúde previsto na Constituição Federal. É sobre isso, a Assembleia assistiu hoje a um relato emocionado de uma médica que há 20 anos está na linha de frente contra o câncer de mama na Santa Casa de BH. Vamos ver o depoimento da Ana Maria Massarrode. A gente vê pessoas que tinham 95% de chance de cura, que passam para 40%, ou que, às vezes, chegam em fases que a gente não tem como curar. E é muito triste, me dá vontade de chorar. Porque a gente faz 2 medicinas nesse país. A gente faz uma medicina pública e uma medicina particular. Então, eu venho pedir pelas mulheres de Minas que vocês olhem para elas. Elas precisam dos políticos, elas precisam dos legisladores. É de apertar o coração um relato como esse. A médica participou da audiência da Comissão de Saúde nessa quarta. Ficou clara entre os participantes a necessidade de diminuir o abismo entre o serviço que é oferecido na rede pública e o da rede privada. Tem demora para marcar exames, para conseguir fazer a cirurgia, e o transporte dos pacientes para as cidades onde existe a quimioterapia também não funciona muito bem. O governo de Minas disse que a situação melhorou com o aumento do número de leitos. A tabela de valores a serem pagos a hospitais particulares que fazem parte do SUS também teria sido reajustada, o que atraiu mais clínicas para o atendimento. Mas o secretário estadual de Saúde admitiu que os problemas são piores nas regiões Norte e Nordeste de Minas e prometeu mais recursos e projetos para esses locais. Que a pesquisa científica é importante, ninguém duvida. Salva vidas, como as das vítimas do câncer, que a gente acabou de falar agora. As contribuições fundamentais da ciência ficaram ainda mais evidentes durante a pandemia da Covid, né? E é importante lembrar que Minas Gerais é celeiro de possibilidades de avanços na ciência, com instituições respeitadas internacionalmente. Temos 11 universidades federais e 16 unidades da Universidade Estadual. O principal desafio é superar os obstáculos que não permitem que o conhecimento produzido dentro da universidade vire de fato inovação.
Ou seja, é fundamental melhorar a interação entre os acadêmicos, o governo e o setor privado. Uma proposta com esse objetivo caminha para aprovação aqui na Assembleia. O mais legal é que o tema envolveu, além do autor do projeto, o deputado Antônio Carlos Arantes, o governo de Minas, representantes de universidades e também a sociedade civil. Um texto a várias mãos que quer melhorar o compartilhamento de tecnologias entre as instituições e a cooperação entre empresas, governo e pesquisadores. A ideia é também incentivar a criação de parques tecnológicos e centros de pesquisa, além de ampliar a concessão de bolsas de estudos para os cientistas. Se for aprovada, a proposta pode ainda fortalecer a atuação da FAPEMIG, que é a instituição mineira que apoia projetos científicos e de inovação. O texto passou nesta quarta na Comissão de Desenvolvimento Econômico e agora vai ser analisado pela Comissão de Educação. E outro projeto que busca incentivar a criação de grupos de pesquisa científica nas escolas estaduais do estado já passou por votação final aqui na Assembleia nesta quarta e só depende do sinal verde do governador Romeu Zema para virar lei. A pandemia de Covid-19 reforçou a importância da internet na nossa vida. De repente, muitas pessoas tiveram que usar a rede para trabalhar, estudar e até para se divertir. E aí vieram os problemas. A imagem congelando na hora mais emocionante do filme, a live travando e a conexão caindo no meio da reunião. Chato, né? Mas uma nova tecnologia promete acabar com esse incômodo. É a 5G, que é a quinta geração de redes móveis e internet. Quem entende do assunto diz que ela pode ser até 100 vezes mais rápida que a internet que a gente tem hoje. Alguns países já usam esse sistema, mas no Brasil deve chegar daqui a 3 meses. E com ele, avanços em áreas importantes como a medicina, o transporte e a agricultura, por exemplo. Nesta semana, o Ministério das Comunicações afirmou que a tecnologia deve gerar mais ou menos 85 bilhões de reais para o comércio brasileiro até 2035. Acontece que a maioria das nossas cidades ainda não está preparada para receber essa novidade. Para instalar os equipamentos, as prefeituras têm que aprovar uma lei e até agora só 10 capitais e o Distrito Federal já fizeram isso. Em Belo Horizonte, o projeto de lei está tramitando na Câmara Municipal. Aqui na Assembleia, os deputados estão analisando um projeto de lei que estimula a implantação do 5G no estado. Nessa quarta-feira, a proposta dos deputados Antônio Carlos Arantes e Rosângela Reis passou na Comissão de Desenvolvimento Econômico e já pode ir para a votação no plenário em primeiro turno. A ideia é criar uma política para ajudar os municípios a modernizar as leis locais, atualizar as redes e debater os impactos da chegada da quinta geração da internet móvel. E se você tem o celular 3G ou 4G, não precisa se preocupar, eles vão continuar funcionando. Após o intervalo, vamos falar de iniciativas para aliviar o bolso do consumidor. É só um instante. Avançou na Assembleia uma das medidas sugeridas pela CPI da CEMIG para evitar fraudes nas empresas estatais mineiras. Um dos problemas encontrados pela investigação, que apurou irregularidades na companhia desde 2019, foi um contrato de 1 bilhão e 100 milhões de reais com a empresa de tecnologia IBM por um período de 10 anos e sem licitação. Os parlamentares da CPI não foram convencidos pela gestão da CEMIG de que a contratação da IBM não era ilegal. Isso porque são poucos os casos em que a concorrência pública de fornecedores não é obrigatória. Segundo o relatório final da CPI, a CEMIG usou um mecanismo previsto na Lei Federal das Estatais para não fazer a licitação. É a chamada parceria em oportunidade de negócios. Ela dispensa a licitação para agilizar algumas ações comerciais das estatais. Mas as características do fornecedor selecionado devem ser bem específicas, como, por exemplo, demonstrar que a empresa contratada é muito superior à concorrência. Os deputados da CPI entenderam que havia pelo menos 5 empresas que prestavam serviço similar ao da IBM e que, portanto, a licitação deveria ter sido realizada. Para evitar que estatais mineiras usem esse mecanismo de forma deliberada, o projeto de lei de autoria da CPI e da CEMIG descreve as regras para a contratação direta. Os deputados se inspiraram em decisões do Tribunal de Contas da União
que é o órgão que fiscaliza licitações em âmbito federal, para fazer o texto da proposta. Quando apresentou as conclusões da CPI no dia 18 de fevereiro, o relator, deputado Sávio Souza Cruz, do MDB, destacou a necessidade de evitar fraudes como a que ocorreu com a IBM. Nós vimos que a contratação da IBM, utilizando-se esse instituto que foi previsto na lei das estatais, na nossa opinião, feita de forma desvirtuada, trazendo, na nossa opinião, uma possibilidade de um prejuízo muito grande se fosse adotado esse tipo de contratação como regra. E a partir do momento em que tramita nessa casa uma proposição legislativa que vai regulamentar como que de fato pode ser aplicado o instituto da contratação por oportunidade de negócio previsto nas leis estatais, será talvez um ganho tão importante quanto a apuração de responsabilidades e imputação de crimes que foram apurados durante o correr da CPI. Aprovado no plenário, o projeto volta a ser analisado nas comissões antes da votação definitiva. A implantação no fim de 2019 da forma digital do CRLV, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, aumentou a pressão para o fim ou a redução da taxa de licenciamento que é paga todo início de ano e que hoje tem o valor de R$ 135. A justificativa é que se agora nem o papel para imprimir o documento é necessário, por que pagar esse valor? Foi pensando nisso que o deputado Cleitinho Azevedo apresentou um projeto de lei. A proposta evoluiu durante a tramitação e, para evitar que o Estado perdesse muita receita, a base de governo propôs uma alteração no projeto original. Na prática, a taxa de licenciamento não deve ser zerada, mas deve ter uma redução considerável. O valor será calculado a partir do orçamento necessário para manter os serviços do Detran, dividido pelo número de veículos que circulam no estado. A primeira aprovação necessária no plenário foi na manhã desta quarta e o projeto foi aprovado por unanimidade. Até os parlamentares governistas votaram a favor. A proposta agora volta para a Comissão de Fiscalização Financeira e depois segue para a votação final pelos deputados, de novo no plenário. A negociação durante a tramitação entre base do governo e o restante da Assembleia é um bom indicativo de que o governador não deve barrar a proposta. O autor do projeto comentou com a nossa equipe a expectativa dele com a aprovação. Vamos ver. Então essa redução aí vai chegar para o ano que vem para a população, que hoje é R$ 135, a população vai estar pagando em uma faixa de R$ 30 a R$ 35, vai cair quase R$ 100. Vamos falar agora do preço do gás de cozinha. Uma pesquisa do Mercado Mineiro encontrou valores do botijão de 13 litros que vão de R$ 120 a R$ 140 na região metropolitana de BH. É muito caro para qualquer pessoa. E isso é no país todo. Está tão alto que em dezembro o governo federal passou a dar um auxílio para as famílias de baixa renda conseguirem usar o fogão em casa. Mas não está sendo suficiente. Uma proposta que abre caminho para um auxílio social do gás para ajudar as famílias em situação de pobreza ou pobreza extrema em Minas Gerais está tramitando aqui na Assembleia. O projeto já passou pelas comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho. A deputada Beatriz Cerqueira, que apresentou o projeto, disse que o auxílio é necessário para garantir o mínimo de alimento a muitas famílias que recebem menos de um salário por mês. O Assembleia em Destaque fica por aqui. Lá no nosso Twitter você acompanha outros programas feitos pela nossa TV e no portal estão todas as informações sobre o que está sendo discutido na Assembleia. Você pode, inclusive, dar a sua opinião sobre projetos de lei. Muito obrigada pela companhia, uma boa noite e até mais.